Saudações, gente bonita, mestre Leira falando, 7 horas e 30 minutos em Goiás, 23 graus. Ontem foi quente, hoje, ao que parece, também será. Mas está nublado, às vezes chove. Ontem na live, nós falamos bastante sobre a questão da estratégia no Oriente Médio, certo? Nós temos uma luta em curso, né? Entre a guerra não é entre Israel e o eixo da resistência. Aquilo é um massacre, não é uma guerra. A guerra é entre o Irã e Israel. Tem que deixar isso muito claro. Quem tem guerra é o Irã. Ele não está lutando diretamente. Ele está lutando através de proxies. No Iêmen, no Líbano, na Síria, no Iraque, certo? No próprio Irã, que as forças armadas iranianas não estão envolvidas. É a guarda revolucionária. As forças armadas libanesas não estão envolvidas. É o Hezbollah. O governo do Iêmen não está envolvido. São os Houthis, Al-Ansarallah. O governo do Iraque não está envolvido. É a resistência iraquiana e o Hezbollah iraquiano. Então, o Irã atua através de proxies. Claro, com a anuência dos governos, mas sem a participação deles. E do outro lado nós temos o Estado de Israel, apoiado pelos Estados Unidos, pela OTAN, pelo Japão, certo? Por uma série de países. É uma guerra internacional. Assim como a que está sendo travada na Ucrânia também é. A Federação Russa e alguns aliados, em particular Irã e Bielorrússia, contra os Estados Unidos e mais 50 países. É a guerra mundial. Só que não do jeito que as pessoas achavam que seria. Com exércitos enormes se enfrentando em batalhas terríveis. Não. Isso foi tecnologia dos anos 30 e 40. Nós estamos nos anos 20 do século 21. Tecnologia completamente outra. Certo? Completamente outra. Mudou muito. Parece que os Estados Unidos e os países da OTAN ainda não compreenderam isso. Mas a tecnologia mudou demais. Então, a guerra hoje é travada essencialmente com interferência eletrônica, artilharia e drones. Certo? E aí, bom, considerando que o Irã foi o país que introduziu drone em combate, está muito bem posicionado, né? Tem de longe, mas de longe mesmo, a melhor artilharia do Oriente Médio, maior exército é do Egito. A maior força aérea é a da Arábia Saudita. Melhor marinha é a da Turquia. Mas essas coisas não são tão úteis na guerra moderna. Guerra moderna é travada principalmente através de artilharia, que é como o Irã luta, e de operadores locais. Não precisam ser muitos. É quase como se fossem partisãs. Você não trava grandes batalhas. O objetivo da Segunda Guerra Mundial era eliminar pessoas. Nítido isso. Você eliminava os soldados do inimigo. Nessa guerra, o objetivo é eliminar alvos. Aí veja por que a guerra está tomando os rumos que está. O Estado de Israel está eliminando alvos civis. E não se vence guerra derrotando civis. O conflito Estados Unidos versus Vietnã deixou isso claro como a luz do dia. Eles eliminaram 2 milhões de civis, perderam 50 mil soldados e a guerra. Você vence a guerra eliminando alvos militares. E nisso o eixo da resistência está sendo muito bem sucedido. Aí outra coisa, nós comentamos ontem, a maneira como esse conflito está sendo travado. O Irã luta como a Rússia. Como assim luta como a Rússia? Enquanto o Estado de Israel luta como a OTAN. Vamos estabelecer umas diferenças básicas. O estilo de guerra da OTAN, dos Estados Unidos, é o de
terra arrasada no menor tempo possível. Guerra de choque. Certo? Você destrói tudo num prazo muito curto e depois você avança sobre os escombros. Foi assim basicamente na Guerra do Iraque, Segunda Guerra do Golfo, na Guerra da Líbia. Destrói tudo, não importa. É incrível a preocupação dos civis, com os civis, né, na Ucrânia, preocupação com os civis no Estado de Israel, que a imprensa não teve momento nenhum da Guerra do Iraque ou da Guerra da Líbia. A imprensa estava se lixando para isso. Mas, né, na verdade, ela mostrava vibrando a destruição ao vivo de uma série de estruturas, a maior parte delas civis, durante a Guerra do Iraque. Fallujah foi destruído na frente das câmeras de televisão 2 vezes, sob comemoração da equipe da CNN. Né? Hospital incluso, universidade inclusa, tudo. É o tipo de guerra que a OTAN faz. Israel contava em fazer a mesma coisa em Gaza. Só que esse tipo de guerra ele tem que ser vencido muito rapidamente. Certo? Semanas no máximo. Esse tipo de guerra tem que ser vencido muito rapidamente ou não será. 3 semanas, se você não venceu, aí você está no salvo. O tipo de guerra que o Irã faz é uma guerra de resistência. Porque, na verdade, a estratégia iraniana é muito parecida com a estratégia russa. Como foi a guerra russa? Está sendo, né? A guerra russa na Ucrânia. Sem pressa. Sem pressa. Foi terrível. Terrível na tomada de Mariupol. Da fábrica da Azovstal. Aqueles 2, 3 primeiros meses foram... Ali foi tenso. Certo? Nessa parte do conflito, ali teve a guerra homem a homem, quarteirão a quarteirão, em alguns casos prédio a prédio. No caso da Azovstal, cômodo a cômodo. Ali não teve jeito. Mas a partir da tomada de Mariupol, os russos adotaram a estratégia da ratoeira. Avança devagar e constrói ratoeiras para, em vez de ir atrás do inimigo, trazer o inimigo até eles. Bakhmut, que é como os ucranianos chamavam Artemiovsk, era um exemplo dessa guerra de ratoeiras. E recentemente Avdiivka também era uma guerra de ratoeiras. Né? A federação eliminou cerca de 200 mil ucros, simplesmente atraindo eles até o local. E aí, usando termobárica para fazer a limpeza definitiva. Essa foi a estratégia, e tem sido a estratégia russa. Agora, não vai ter uma nova ratoeira, porque o exército ucraniano simplesmente não tem homens. Agora a Rússia vai avançar devagar, tomando cidade após cidade. Eu vi uns dados interessantes a respeito do orçamento ucraniano para o ano que vem. Os ucranianos praticamente não reservaram um único centavo para Kharkov. Porque eles entenderam o óbvio, né? A cidade não pode ser defendida. Não vão tomar Kharkov. O próximo alvo da Rússia é Kharkov. E eles vão chegar em Kiev. Isso é batata. Enfim. No caso da entidade, no caso do país do Oriente Médio, o Estado tentou fazer igual os Estados Unidos fizeram com Fallujah, né? Resolver nas primeiras semanas. Fracassaram miseravelmente. Na verdade, eles só conseguiram produzir material contra eles mesmos. Material que viajou o mundo inteiro. Que era exatamente o que o Irã queria. Mostrar que eles estavam atingindo essencialmente civis. Certo? Essencialmente civis. Não eram alvos militares, era um massacre, não uma guerra.
want to say we are standing in front of you now. Me and Bassel are the same age. I am Israeli, Bassel is Palestinian. And in 2 days, we will go back to a land where we are not equal. I'm living under a civilian law, and Bassel is under military law. We live 30 minutes from one another, but I have voting rights, and Bassel is not having voting rights. I'm free to move where I want in this land. Bassel is, like millions of Palestinians, locked in the occupied West Bank. This situation of apartheid between us, this inequality, it has to end. Aos poucos, como não conseguiu vencer nas 3 primeiras semanas, o Estado de Israel, ele teve que tentar entrar por terra. Para entrar por terra, como eles não têm coragem, destruíram tudo. E aí só passaram o trator em cima. Só que nisso, a quantidade de vítimas civis foi extraordinária. E as câmeras registrando e mandando por plataformas não controladas pelos Estados Unidos e redes sociais. E criando uma crise terrível de relações públicas. Péssima, na verdade. E o eixo da resistência, sem pressa. Quando ficou claro que a guerra midiática que o Estado de Israel sempre havia ganhado, com o apoio da imprensa ocidental, já estava sendo perdida, o Irã passa para a fase 2, o estrangulamento econômico. Com o apoio dos Houthis, fecharam o Estreito de Bab el-Mandeb para países hostis. Começa o próprio Estado de Israel, depois os Estados Unidos e o Reino Unido. Certo? Fecharam. E aí o custo do frete para esses países subiu 4 vezes, destruindo o que restava da economia deles. 4 meses depois do início do conflito, o Estado de Israel tinha perdido 20% do PIB, 100 bilhões de dólares. E os gastos com cada mês de guerra são de 20 bilhões. Como já se passaram 5 meses, o Estado de Israel, entre gastos e perda de PIB, já torrou 200 bilhões de dólares. Para quem tem um PIB de 500 bilhões, isso é... a economia dele está destruída. E vai piorar, porque o Irã não tem pressa. Ah, mas então, sim, eu sei o que está acontecendo lá. Nós estamos vendo. Mas acaba que isso é também um dos objetivos. Porque a estratégia de Israel desde sempre é se vitimizar. Ataca como Estado, se defende como religião. Nessa estratégia de se defender como religião, os israelenses vendem a ideia de que eles e os judeus são uma coisa só. Então você ataca os críticos acusando de antissemitismo e se defende dizendo que 6 milhões, oh meu Deus, nunca mais. Eles têm a pachorra de desonrar a memória dos chacinados pelos europeus entre 1933 e 1945. Certo? Eles têm essa pachorra. Ok. Para isso, é necessário mostrar ao mundo inteiro que o Estado de Israel não é a vítima. Na verdade, isso deveria ser óbvio, né? O agressor colonialista que cria um estado de apartheid não tem como ser a vítima, certo? É a mesma coisa que você dizer que na África do Sul, de 1948 a 1993, a vítima era os africânderes. Ou você dizer que nas Américas a vítima eram os espanhóis, os portugueses, os ingleses. Não, meu filho. A vítima é quem tem as terras roubadas, quem tem as vidas ceifadas, quem tem as propriedades invadidas.
quem tem as azeitoneiras, as oliveiras cortadas. Mas Israel, por um milagre da retórica e muita propaganda, né, muito apoio da mídia, conseguiu vender a ideia que eles eram as vítimas, eles, os invasores, eram as vítimas. Com a guerra, esse assunto do qual ninguém falava, foi obrigado a vir à luz. E a luz é o melhor bactericida, né, já dizia o finado Paulo Henrique Amorim. Uma vez que o assunto veio à luz, a verdade aos poucos foi se restabelecendo. E o papel de vítima, bom, era uma carapuça que o Estado de Israel não podia mais vestir, porque ficava claro que não era um papel deles. Vítima eram os palestinos. Ok. O Irã, devagar, vai estrangulando a economia israelense. A China ajuda, porque a China simplesmente parou de fornecer peças críticas. Continua exportando para Israel normalmente, mas só entrega 99,5% do que é acordado. 0,5% não entrega. E esse 0,5% é muito crítico. Eu estou falando desse Catalão, no interior de Goiás. Aqui nós temos uma montadora uma fábrica japonesa, né, de automóveis. Ela ficou quase 2 meses parada no auge do Covid. Você sabe por quê? Porque 2 pecinhas que juntas não pesavam 1 grama não estavam sendo entregues. Quer dizer, 99,99% das peças estavam sendo entregues, mas 0,01% não. E essas 2 pecinhas que impediam novos carros sair da linha de montagem, teve que paralisar por quase 2 meses a linha. Certo? Então é muito fácil usar a própria invenção dos Estados Unidos, a economia globalizada, contra eles e os aliados. Vocês dependem de fornecedores estrangeiros. Se os estrangeiros não quiserem entregar, não tem como continuar produzindo. Como 30% do que o Estado de Israel importa da China, a dependência de Israel do Estado chinês é enorme. Diferente do que ocorre nos Estados Unidos, que a subserviência completa, não existe comunidade judaica na China, nem lobby sionista no Estado chinês. Então, você não pode fazer nada. Não tem mídia controlada por eles, não tem Stand With Us, não tem a IPAC, não tem a Liga Antidifamação, não pode fazer nada. E aí, bom, a China não é obrigada a entregar, certo? Vamos vender. Ou simplesmente fazem igual eles, dão desculpa esfarrapada. Alguém deve ter se enganado, o sistema de inteligência artificial falhou, sei lá, o entregador escorregou, mandou a caixa errada, colocou esses biscoitos no lugar desses microprocessadores. Sinto muito, daqui 4 meses eu tento de novo. Então, sem turismo, né? Sem turismo, sem comércio, com o setor de serviço destroçado, com a indústria em ruínas, o Estado de Israel definha economicamente, dia após dia. E o Irã e o eixo da resistência só assistem. Uma coisa que no primeiro dia, no dia 7, foi bem demonstrado, é que tudo que sangra pode morrer. A impressão que havia até então é que o Estado de Israel não podia sangrar. Eles eram muito superiores tecnologicamente, não sei o que, é o melhor exército do mundo. Teve gente que falou essas bobagens no YouTube, cara, para deixar registrado para sempre a estupidez. É o 2º melhor exército do mundo, só perto do Vietnã. O 2º melhor exército do mundo. Os caras usam fraldas Pampers
Vocês têm noção do que é isso? Usar fralda pamper, porque se borra de medo, porque se mija, tá cheio de foto desse mijado. De medo. E esse é o segundo melhor exército do mundo? Ah, por favor, né? Para com isso. Então toda essa narrativa, toda essa mística do Mossad, das IDF, do segundo melhor exército do mundo, se desmanchou que nem antiácido na água quente. Sumiu. Certo? Já era. E aí, bom, aí é esperar. As palestinas, mulheres e crianças, serão martirizadas. Infelizmente. Mas as pessoas que sobreviverem serão livres. É um preço. Um recente ato, aqui, ó, eu comprei meu pão de queijinho. Um recente ato do representante do Estado de Israel, Dan Shelik, na ONU contra a Rússia, foi a estupidez definitiva. Porque Israel está acostumado a mandar no resto do mundo, né? Nos Estados Unidos, na Europa. Mas dizer ao Putin quem ele pode receber e quem não é um erro terrível. O que Israel conta é que existe um lobby sionista bastante forte na Rússia. Mas deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. A guerra da Ucrânia serviu para livrar o país de todos os quinta-colonistas e dos atlanticistas. Putin e o Patrushev aproveitaram muito bem a oportunidade e todos os que se posicionaram contra a Rússia, a favor do inimigo, por qualquer meio, por ação ou omissão, foram defenestrados. Depois teve aquele incidente dos Wagner, que tentou avançar para cima de Moscou. Todos os governadores, os políticos, a imprensa, todo mundo, inclusive o então comandante da Rússia na Ucrânia, que não se posicionou claramente a favor do Putin, contra o grupo Wagner, foi defenestrado. Agora, o último tipo de traidor que resta na Ucrânia são os do lobby sionista. E agora o Putin vai conseguir identificar eles. E agora eles também vão dançar. O fato é que o que restava de traidor na Rússia, de gente que serve a outro país e não ao deles, agora vai ser limpo. Certo? Como representante do Estado de Israel ofendeu a Rússia. Opa, peraí, gente. Tomate é R$2,99, eu tenho que levar. Fala sério, gente. 9 horas da manhã, sensação térmica de 29 graus. Hoje vai ser um dia tenso. Mas ontem eu prometi que ia fazer um almocinho da dona mãe. E aí eu tinha feito uma fezinha, mas meu irmão, ele falou: Martins, nós ganhamos, nós tá no sal, né? Não tem dinheiro nem pra ir em Uberlândia, né? Receber a grana. Aí eu tinha 40 e poucos reais. Aí a gente não ganhou. Peguei esse dinheiro, olha o tanto de coisa que eu comprei. Ó. Já que eu não vou ter que ir para Uberlândia receber meu prêmio na loteria, fazer almoço para dona mãe. Tô levando curry, tô levando frango, tô levando verdurinhas e temperinhos. Vou ver se eu mostro para vocês meus talentos culinários, né? Se der certo eu posto. O bom é isso, né? Porque
Se der errado é só não postar. Mas enfim, para concluir o assunto, os sionistas agora, na Rússia, vão ter que levantar o pescoço. Ou defende o Estado de Israel, ou defende a Rússia. Quem tomar a decisão errada, bom, vai ter o mesmo destino dos que defenderam o Wagner e dos que defenderam os Estados Unidos e as ações da Europa. Foi uma jogada brilhante do Putin. Chamou o eixo da resistência para conversar. Como esperado, Israel deu piti, achando que estava falando com as brancas dele. E aí, a partir disso, a Rússia agora está livre. Porque ela foi ofendida, ultrajada. E a Rússia não são os Estados Unidos. Agora, ela vai reagir no fronte externo. Com certeza ela vai mandar coisinhas para a Síria, onde ela já tem base, para o Irã, que é amigo. E com certeza os amigos sionistas que o Estado de Israel tem na Rússia agora serão defenestrados. Então, se a situação já estava ruim com a semi-neutralidade russa, agora que conta com a hostilidade da Federação, Israel deu mais uns 3 passos na direção do precipício. Vocês sabem o que eu acho, né? Eu acho é pouco. E para vocês, eu desejo um ótimo dia. Até mais, gente. Muito obrigado.